Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a incomparável sabedoria de Deus. Você já deve ter percebido que nós estamos falando nas últimas semanas sobre os atributos do Senhor. Hoje nós falaremos desse atributo que realmente é inerente ao caráter do Senhor, que é a sua incomparável sabedoria. Li recentemente sobre um erro médico, mais um na verdade, né? O paciente estava necessitando de uma cirurgia no joelho esquerdo e por um pequeno equívoco o médico operou o joelho direito. Houve uma pequena confusão entre esquerdo e direito e o médico acabou operando o joelho errado. Isso pode ser assustador, não é? Na verdade, a vida pode ser muito assustadora, até que você entenda que Deus não é como um cirurgião bem intencionado. Com Deus não há qualquer tipo de erro. Ele nunca se confunde. Isso porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Isaías escreveu assim a respeito dessa onisciência do Senhor. Isaías 40, versos 13 e 14. Ele diz assim: Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? A resposta óbvia é ninguém. Deus não precisa tomar conselho com ninguém, porque o seu conhecimento é infinito, o seu conhecimento é perfeito. Deus nunca aprende nada. Seu conhecimento é vasto. É por isso que quando nós oramos, nós não estamos dizendo coisa alguma que Deus já não saiba. A oração ela serve apenas para alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. Ela agrada a Deus porque é um ato de obediência à sua palavra. Mas a nossa oração não fornece absolutamente nenhuma informação adicional a Ele. Isso porque Ele sabe realmente tudo sobre nós. Deus conhece todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas. Deus conhece todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos não ditos, todos os tronos e todos os domínios, todas as personalidades. Ele conhece as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. Deus conhece todas as coisas e as conhece com perfeição. Sabe, Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas Ele conhece todas as coisas igualmente bem. Deus também nunca descobre nada. Ele nunca se surpreende. Ele nunca se espanta. Sabe? Porque ele sabe todas as coisas. Ele nunca pergunta sobre qualquer coisa e nem busca informações ou faz questionamentos, exceto quando quer atrair para si os homens, para o próprio bem dos homens. Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente. Ele conhece o que nenhuma criatura jamais poderá conhecer. Ele conhece a si mesmo de modo perfeito. Quando começamos a meditar na onisciência de Deus, isso para nós é algo inconcebível, sabe? Incompreensível para as nossas mentes limitadas. A sabedoria de Deus transcende a compreensão humana. O Salmo 139, verso 6, nos lembra isso. E diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Como diz a letra de uma canção gospel, ninguém explica Deus, ninguém explica. É verdade, não tem como explicar este ser, esta pessoa maravilhosa que é
o nosso Deus. O conhecimento ou a sabedoria de Deus é tão perfeito que não há como nos esconder dela. Porquanto Deus conhece cada detalhe de nossa vida. Nada escapa à sua atenção. Lucas 12, verso 7, Jesus Cristo disse: até os cabelos da sua cabeça já estão todos contados. Para ele não é necessário contar os cabelos de nossa cabeça. Ele já sabe quantos são. Nada pode obscurecer o que Deus vê. Davi escreveu no Salmo 139, verso 12: até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A escuridão da noite, querido, não é uma capa para que uma pessoa possa esconder o seu pecado. A tendência natural da humanidade é amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras realmente são más. João 3, verso 19. As pessoas sempre tentam esconder seu pecado, mas a brilhante luz da onisciência, a brilhante luz do conhecimento de Deus expõe esse pecado. É por isso que a maioria dos crimes são cometidas à noite, na escuridão, na calada, na surdina, mas para Deus não há lugar escondido. O Senhor conhece e sabe todas as coisas. Talvez o fato mais surpreendente da onisciência de Deus seja este: Ele conhece todos os detalhes a nosso respeito, mas ainda assim nos ama. Oh, glória! Isso é inconcebível. Ele sabia todos os meus erros. Ele conhecia todos os meus enganos, todos os meus equívocos e muito mais. Ele sabia de todos os equívocos que eu ainda iria cometer. E ainda assim me escolheu. Ele me chamou para o ministério da palavra. Ele me separou para si, para a sua igreja. E ele fez isso também com você. Conhecendo toda a sua vida pregressa, o Senhor ainda assim te escolheu. Sabe, muitas vezes você coloca seu currículo nas empresas, mas quando verificam sua vida pregressa, eles não te aceitam, eles te excluem, mas com o Senhor não é assim. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Além do mais, o fato de Deus conhecer todo o nosso futuro, isso nos dá a segurança e que Ele realmente pode nos usar. E se o Senhor te escolheu, se o Senhor te separou, é porque Deus confia em você. Você tem um propósito nas mãos do Senhor. Isso é absurdamente incrível. Como Ele, conhecendo todos os nossos erros, do passado, do presente e do futuro, como Ele ainda assim nos escolhe. Porque Ele age assim. 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós encontramos um exemplo muito claro deste conhecimento, desta sabedoria do Senhor e ao mesmo tempo desse amor. Nós encontramos ali no Antigo Testamento, Deus conhecia o pecado de Israel e, no entanto, Ele respondeu com essas palavras de amor e de misericórdia. Oséias capítulo 2, versos 19 e 20 diz assim: diz o Senhor para o povo: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor, diz a sua palavra.
Do mesmo modo, em Romanos 5, verso 8, nós lemos uma declaração maravilhosa que Paulo escreveu, orientado pelo Espírito Santo do Senhor. E ele disse: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor conhecia os nossos pecados, mas mesmo assim, voluntariamente, Ele deu o seu Filho para morrer por nós numa cruz. O Senhor Jesus, o Deus em forma humana, é aquele que sonda mentes e corações. Nenhum dos nossos pensamentos está além do seu conhecimento. Deus nos conhece perfeitamente. As Escrituras nos dizem que Ele conhecia todos os homens e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João capítulo 2, versos 24 e 25. Davi diz, lá em Salmo 139, verso 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O pensamento ainda nem estava completamente formado, a palavra ainda nem havia chegado à boca, e o Senhor já conhecia, e o Senhor já a conhece. Antes que os nossos pensamentos estejam completamente formados, o Senhor já sabe exatamente o que nós vamos dizer. Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo de nós os expressarmos. Não existe um lugar secreto onde possamos nos esconder de Deus. Saiba também que Deus enxerga através de toda a fachada hipócrita. Sabe, o homem pode tentar esconder-se na religião, esconder-se em qualquer que seja a hipocrisia, mas o Senhor conhece, o Senhor enxerga toda a fachada hipócrita. Cristo desmascarou os líderes religiosos de sua época, dizendo que eles eram semelhantes a sepulcros caiados. Mateus 23, verso 27. Isso é interessante. As sepulturas eram pintadas de branco, para evitar que os viajantes em seu caminho tocassem de forma inadvertida no túmulo. E quando eles tocavam no túmulo, eles se tornavam impuros. E quando uma pessoa se tornava impura, ela precisava passar por um grande cerimonial, não é? Para ser purificada. Então tinha um cerimonial de purificação e a pessoa tinha que se submeter a tudo aquilo. E muitas vezes as pessoas eram afastadas, né, excluídas da participação de certas atividades religiosas. Por isso os sepulcros eram pintados de branco. Embora as pessoas enxergassem a pureza nos sepulcros brancos e brilhantes ao sol, isso não mudava o que eles eram. De fato, eles eram túmulos de pessoas mortas. Os líderes religiosos eram como esses sepulcros caiados, pois tinham uma aparência religiosa exterior, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e de imundície. Mateus 23, verso 28. Não é muito diferente nos dias de hoje. Há muitas pessoas que têm uma capa de religiosidade, mas o seu coração está completamente apodrecido de pecados escondidos e não confessados e de hipocrisia. Os líderes religiosos da época de Jesus eram culpados por enganar e contaminar a todos com seu ensino. Cristo conhecia cada coração e nada o enganaria e nada o enganará. O Senhor conhece todo o coração. Nem mesmo uma exibição exterior de religiosidade. Às vezes, os pecados dos ímpios parecem que passam despercebido para Deus. Principalmente se eles forem prósperos e forem bem-sucedidos nas coisas do mundo.
E essa é a impressão que muitas vezes nós temos. O ímpio faz tanta besteira, comete tantos erros, tantos pecados, e parece que os caras estão sempre se dando bem. Nós temos uma perspectiva errada, mas Davi tinha uma perspectiva correta quando ele diz no Salmo 37, versos de 7 a 11, Davi nos lembra dizendo: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nada passa despercebido ao Senhor. No tempo certo, no tempo do Senhor, o Senhor fará juízo. A prosperidade do ímpio não durará para sempre. Virá um dia quando o pecado que agora está escondido será desmascarado e será punido. Sabe, no fundo eu creio que as pessoas ímpias têm a esperança que Deus os julgará por meio de algo que não seja a verdade. Eles podem tentar se esconder por trás até da sua identidade nacional. Eles podem tentar se esconder através da filiação a uma igreja. Podem tentar se esconder através do batismo, da aceitação das regras ou da moralidade. Muitas pessoas que vão à igreja não conhecem de fato o Senhor. Elas parecem ser piedosas, mas seu coração é semelhante a sepulcros caiados. O que existe dentro é apenas podridão, é apenas morte. Não importa a aparência exterior. Cristo alertou que muitos que professam segui-lo não o conhecem de verdade. Mateus 7, versos 22 e 23. Os perdidos, sejam eles religiosos ou não, precisam abandonar os seus pecados e confiar no Deus onisciente como seu Senhor e como seu Salvador. Ninguém pode pensar que pode brincar com Deus. Eu já disse em mensagens anteriores, não brinque de ser cristão, não brinque de ser crente, porque Deus em momento nenhum brinca de ser Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Deus todo sábio. Não brinque com Deus todo sábio. Eclesiastes 12, verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, diz a palavra do Senhor. Deus conhece todos os fatos. O seu julgamento será justo e preciso, porque será de acordo com a verdade. A sua percepção jamais é distorcida, porque ele disse: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, fruto de suas ações. Jeremias 17, verso 10. Muitas vezes nos enganamos acerca do nosso pecado, mas Deus não se engana. Ele sabe os pecados que ainda permanecem sem confissão. Ele conhece aqueles que constroem uma fachada externa. Seu julgamento nunca se baseia na aparência ou na profissão de fé, mas sempre na verdade. Deus conhece o início e o fim, bem como cada passo dado nesse intervalo.
Seu conhecimento perfeito resulta numa sabedoria perfeita, pois ele é o único Deus e sábio. Romanos 16, verso 27. O homem que não conhece a Cristo, o homem não redimido, no entanto, considera a sabedoria de Deus como tolice. Paulo escreveu aos primeiros Coríntios, a igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 a 21, Paulo diz assim a esse respeito. Ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, diz o apóstolo. O problema com a sabedoria humana é que a razão humana por si só não pode deduzir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A sabedoria humana é enganosa, porque ela vem maculada de pecados. É incapaz de perceber as coisas referentes a Deus. O homem sem Deus é incapaz de compreender a revelação divina. 1 Coríntios capítulo 2, versos 8 e 14. Deus é o único que pode diagnosticar a verdadeira condição do homem. É por isso que Davi diz a Salomão, ele diz assim para seu filho, em 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, parte A. Ele diz assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Queridos, Deus sabe tudo o que fazemos e por que o fazemos. Ele conhece a motivação do nosso coração, porque ele sabe tudo sobre o coração humano, ele é capaz de dar um diagnóstico verdadeiro. Ele é capaz de compreender com profundidade e com perfeição a intenção do nosso coração. Muitos fazem a obra por causa de méritos, por causa de luzes e refletores. Algumas pessoas gostam de iluminação sobre si mesmo, mas Deus conhece a motivação pela qual você está servindo ao Senhor. Esse diagnóstico, não é? De Deus está obviamente ligado à sua sabedoria. Como Deus sabe tudo sobre nós, nada é obscuro para o Senhor. Antes do início do mundo, Deus, em sua infinita sabedoria, ele delineou um plano de redenção para que pecadores indignos como eu e você pudéssemos desfrutar da glória eterna. Paulo falou dessa sabedoria divina como um mistério, uma sabedoria oculta de Deus que ele mesmo preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. E ela é o Evangelho de Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, verso 3. Somente aqueles que confiam no Senhor como Senhor e Salvador possuem esta sabedoria que vem de Deus.
somente os convertidos, somente aqueles que já se entregaram realmente para o Senhor Jesus, aqueles que receberam o Espírito Santo do Senhor, têm o discernimento espiritual. Para os demais, a palavra do Senhor é loucura. Paulo segue dizendo que seu ministério, o ministério de Paulo, era demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulos 3, versos 9 e 10. Interessante, a palavra grega traduzida aqui por multiforme significa multicolorida. O que Paulo, ou que o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo é que a sabedoria de Deus é como um arco-íris em simetria, em beleza, em variedade. Sabe, Deus não pinta a vida apenas em preto e branco, mas ele usa uma variedade de cores a fim de mostrar a maravilha do seu tratamento sábio para com o seu povo. E essa sabedoria multicolorida de Deus, ela é exibida, ela é mostrada, ela é projetada para toda a humanidade através da Igreja do Senhor. É nossa responsabilidade como igreja compartilhar, difundir, exibir esta maravilhosa, não é, multicolorida beleza da verdade e da sabedoria do Senhor, o nosso Deus. Era o plano eterno e sábio de Deus tornar judeus, gentios, homens e mulheres, escravos e livres, torná-los um, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. À luz disso, o apóstolo Paulo exclamou: ó profundidade de riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Romanos 11, verso 33. A sabedoria de Deus também pode ser evidenciada nas necessidades dos seus filhos. A sabedoria de Deus, ela pode ser vista, ela pode ser visualizada nas nossas necessidades. Mateus 6, verso 8, diz assim: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes que nós possamos abrir a boca, o Senhor já sabe do que nós estamos precisando. É por isso que eu disse lá no começo que a oração não traz nenhuma novidade para o Senhor, mas ela alinha o nosso pensamento com o pensamento do Senhor. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Por esse motivo, é mais sábio pedir que Ele supra as nossas necessidades de acordo com a sua soberana vontade. Que Ele supra as nossas necessidades de acordo com a sua inescrutável sabedoria, porque Deus sabe realmente o que é melhor para nós. Como Ele conhece as nossas aflições, Salmo 142, verso 3, nós podemos confiar que as respostas do Senhor para nós serão sempre as mais adequadas para cada ocasião. Sabe, às vezes nós queremos determinar o que Deus tem que fazer. Às vezes nós estamos pedindo alguma coisa e dizemos exatamente o que Deus tem que fazer. Nós estamos orando errado e é por isso que a palavra do Senhor diz que o Espírito intercede por nós com gemidos até inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar. Precisamos aprender a orar
a nos submeter ao Senhor, porque a sua vontade é sempre perfeita, porque Ele conhece perfeitamente todas as nossas necessidades, portanto, a sua resposta será sempre a melhor resposta para as nossas vidas. Além do mais, Ele conhece também as nossas fraquezas. Salmo 103, verso 14. E por isso, Ele pode nos fortalecer nos nossos pontos mais fracos. Deus conhece exatamente qual é a sua maior fraqueza, qual a minha maior fraqueza. Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe exatamente onde eu posso cair, Ele sabe exatamente onde eu posso me quebrar. E o Senhor pode, exatamente porque conhece toda a nossa estrutura, conhece todo o nosso ser, Ele pode nos fortalecer exatamente nos pontos mais necessários. Por isso, a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. A sabedoria de Deus é, sem dúvida, um grande benefício para nós. A onisciência do Senhor é uma grande bênção para nós, seus filhos. Eu estou concluindo. Nosso Deus onisciente, o nosso Deus todo sábio, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Nada passa despercebido. Nada está fora de controle. Nada escapa à sua atenção. Pelo fato de Ele nos conhecer perfeitamente, acredite, Deus conhece você muito melhor do que você mesmo. Por isso, nós podemos confiar que sua vontade para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Na grande maioria das vezes, nós não entendemos o que está acontecendo. Na grande maioria das vezes, nós não entendemos as respostas do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos as aflições e as tribulações, que nós passamos. Mas lembre-se, Deus está nos refinando. Deus está nos preparando para a morada celestial. Deus está nos preparando para sermos perfeitos adoradores. Portanto, confia no Senhor de todo o teu coração. Mesmo em meio à sua tribulação, mesmo em meio às adversidades que muitas vezes nós não entendemos e que você pode estar passando nesse momento, eu quero encorajar você a confiar no Senhor, sabendo que nada escapa do controle do Senhor. Nada está fora do seu conhecimento. E Ele sabe exatamente como agir em relação à nossa vida. Confiemos em Deus, porque o Senhor quer que nós cumpramos o propósito para o qual Ele nos designou. Que Deus tenha misericórdia de nós e que faça cumprir a sua vontade em nosso viver. O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Eu quero convidá-lo, você, nesse instante, a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós queremos orar nesse instante. Querido Pai Celestial, queremos agradecer-te, porque dentre os muitos atributos que lhe são próprios está a onisciência do Senhor. Para o Senhor Deus nada é oculto. Não existe escuridão que possa obscurecer a sua visão. Nada te é escondido. Senhor, obrigado por enxergar todas as coisas exatamente como elas são. Com o Senhor não há enganos, não há equívocos. Todo o seu realizar é absolutamente perfeito. Tudo que o Senhor faz em nós, por nós e em nosso favor, é para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua vontade. E, Senhor, nós queremos estar dentro dos seus planos. Nós queremos realizar a sua vontade, o teu querer.
Pai querido, ajuda-nos a sermos mais fiéis a Ti, tendo a compreensão clara de que o Senhor tudo sabe, tudo conhece, tudo entende e que o Senhor tem sempre a resposta perfeita para cada um de nós. Nós te louvamos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, hoje e sempre. Amém.